Então vamos lá, qual a trama do pensamento obsessivo, né? Eu acho que esse é um tema que me agradou pensar, apesar de ser um desafio bem interessante, no sentido de que eu gosto de trazer como é que a gente pensa em cima do Reich, em cima do pensamento funcional, né? Então, já de cara, a gente já compara a metodologia Reichiana sobre pensamento funcional e já entende que o pensamento obsessivo não é funcional, né? É, e em que ele não é funcional, né? Porque ele é uma produção, né? E por que que ela não é uma produção aproveitável? Por que que é uma produção geradora de sintomas, de angústia? E dependendo do ritmo que isso acontece, da intensidade que um pensamento obsessivo acontece, vai ao ponto de levar a um estresse e gerar sofrimento, né? Então, é um pensamento que vai levando o homem e a mulher, né, a um ponto de sofrimento, porque, haitianamente falando, não tem descarga, né? Não tem pelo menos uma descarga prazerosa, uma descarga satisfatória, né? E aí, eu tinha pego aqui nas minhas anotações, né, uma anotação de ontem de uma supervisão, precisamos ter coragem de sentir medo para experimentar a força. A partir dessa frase, né, que eu construí ontem nessa supervisão, eu pensei, qual a coragem que falta para quem pensa obsessivamente, né? Qual é a coragem que falta para o pensador compulsivo, né? Certamente falta a coragem de ir para a ação, a coragem de ir para o tempo vivo, coragem de ir para a vida viva, né? Então, é uma preparação, né? Então, não dá para dizer que esse pensamento é um pensamento que não tem função, né? Ele tem uma função. Acho que o nosso desafio é pensar qual é a função deste meu pensamento obsessivo. Eu preciso achar um jeito de levar o meu pensamento para fora de um ciclo, né, sem saída, que é o ciclo do pensamento obsessivo. Então, se eu fico e volto naquilo, e volto, e não evolui, eu tenho que ter um pensador, um compensador do pensamento obsessivo, né? Um compensador funcional, né? Que me ajude a achar né? Tirar desse novelo um caminho que flua para uma outra direção, para uma próxima célula, para uma próxima semente, para uma próxima ação, né? Uma aproximação. Porque o pensador obsessivo, ele está isolado no próprio pensamento. Então, ele não tem uma aproximação, ele não tem uma aproximação de coisas novas, né? De coisas que evoluem, que inovam. Então, ele não vai para a inovação. Então, acompanhe um pouco o meu pensamento, né? Se é um pensamento que tem uma presença, mas não inova, né? Que tem muita presença, mas a presença precisa, o próximo passo a partir da presença é uma inovação. Eu preciso de uma isso vem da ciência, né? Como é que os botânicos entendem as ciências. Então, eles entendem como presença, inovação e tradução. E onde está o pensamento obsessivo? Não está traduzindo, né? Porque ele está envolto das próprias ideias, e ideias e ideias e ideias, e, e que parecem um pensamento construtivo, um pensamento funcional,
mas é um aglomerado de ideias que não viram um pensamento funcional. É um aglomerado de ideias chamadas de pensamentos obsessivos, né? E essa aceleração mental, né, fala de um bloqueio. Então, sempre que a gente vai estar entendendo o homem a partir, né, da abordagem haitiana, a gente vai pensar em bloqueio. Então, qual é o bloqueio, né? O bloqueio eu tinha colocado que não tem para onde correr. O pensamento compulsivo não tem para onde correr. Então, ele está fechado nele, né? E você conversa com uma pessoa que tem um pensamento obsessivo e nada muda, porque ele continua, né? Ele fecha com as próprias ideias. Então, tá, tem as minhas ideias e as suas ideias, eu fico com as minhas. Ele não abre para novas ideias, então ele vai fechar com as próprias ideias, algo que eu pensei agora, né? Ele também tem uma inteligência, ele percebe que há uma inteligência nesse pensamento. E qual é a inteligência? Tem uma capacidade de antecipar as coisas, né? Porque ele não tem uma presença de segurança. Então, se eu não tenho uma presença de segurança, ou seja, se eu não tenho uma boa caracterologia que me abraça, que me protege, né? Eu fico inseguro e por insegurança eu acelero o meu pensamento preventivo. Então é como se eu tivesse em prevenção, mas uma pré-ação. E eu não vou para a ação. Tem muito ectoderma, tem muito mental, mas não tem muscularidade, não tem uma evolução para uma ação. Eu não reconheço meu sentimento. Talvez até seja por isso que ele exista de uma forma tão eficiente. Eu não quero olhar para os meus sentimentos, então eu fico no meu pensamento não evoluído, né? Então, vai prestando um excesso de atenção, vai prestando atenção no seu próprio, nas suas próprias ideias e vai ficando preso num ciclo vicioso de ideias disfuncionais, né? Mesmo que sejam boas ideias, mas ela é disfuncional, ela não vira algo bacana, ela não vai para frente. Então, dá para dizer que, se na ciência fala de presença, inovação e tradução, né, ele não traduz o que ele está fazendo ali. Ele não inova, ele não dá um passo de evolução. Então, certamente, eu acho que a gente tem que ver caso a caso onde eu estou bloqueado, onde eu estou, ou se é o efeito de um trauma que me assustou e me põe só pensando e não agindo. Então, onde está meu bloqueio? E aí a gente vai ter que ver isso caso a caso, né? Então, se a gente for falar do pensador obsessivo, ele controla, ele é um controlador, ele está controlando a atmosfera. A atmosfera, né? A gente vê aqui, né, assim, nas aulas de psicanálise, o quanto a atmosfera tem a ver com o superego, o clima, o campo. Então ele tenta controlar o campo com seus próprios pensamentos obsessivos, né? Mas não só isso, ele também tenta controlar o outro que o assusta. O pensador compulsivo, ele vai tentando ficar no controle para não ficar angustiado. Então ele tenta controlar a atmosfera, tenta controlar o outro da sua relação que o assusta e ele fica preso, às vezes, em uma ideia, em uma pessoa, e ele fica compulsivamente preso, né, em uma cena, né? Uma cena que ele não sabe para onde vai, onde ele não sabe traduzir, né? Então, se ele não sabe traduzir, eu acho que a gente pode pensar também o quanto eu não sei saber o mundo se eu não sei saber a minha mãe, se eu não sei saber o meu ambiente da infância.
Se eu não sei traduzir se minha mãe vai me tratar bem, se vai me tratar mal, se o mundo vai me tratar bem, se o mundo vai me tratar mal. Se eu não sei, se tem uma história de muita ambivalência na minha infância, eu posso trazer uma possibilidade, é que eu traga essa forma confusa de não saber traduzir o outro, e já que eu não sei traduzir, eu começo a tentar controlar. Eu vou controlar aquilo que eu não sei, não tenho potencial para confrontar com atitudes, com ações e com outras conversas que não seja dessa nascente, né, de mim mesmo, das minhas convicções. Não consigo escutar o outro, né? Então, eu acho que era isso, né? Assim, tem algo faltando e cria uma pressão muito grande entre um desejo e o ego, e fica uma produção de pensamento fazendo muita pressão, né, no ego, e esse ego, em vez de construir segurança, tem que ficar só o tempo todo lidando e resolvendo essa pressão. Então, essa é uma ideia. Talvez eu sugiro que ouça de novo, né? Porque talvez as ideias novas a gente precisa ouvir algumas vezes para começar a pensar outras coisas nos seus pensamentos, né? Para que você possa se traduzir. Então eu sugiro que entendo que falar disso não é tão simples, e falar disso de um jeito novo ainda pode trazer um pouco de, nossa, o que ela está falando? Então assista mais uma ou duas vezes, e para você tirar as próprias ideias dessa minha ideia.